Amém, graças a Deus. Quero ler um versículo da palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, São Mateus, capítulo 7. Evangelho de Jesus Cristo, Mateus, o primeiro evangelho do Novo Testamento, capítulo 7, versículo 7, que fala assim: Pedi e dá-se-vos-á. Buscai, encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Então o Evangelho de Jesus Cristo, Mateus, capítulo 7, versículo 7, fala assim: Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, se abre. Então Jesus, ele está falando nos evangelhos de São Mateus: Pedi e dá-se-vos-á. Se você pedir, dá-se-vos-á para ele. E buscai e encontrareis. E batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bato, se abre. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Nesta tarde o Senhor quer orar a Ti, meu Pai, por toda essa nação brasileira. Eu quero pedir, como a palavra de Deus nos falou aqui, no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8. Pedi e dá-se-vos-á. Eu te peço, Jesus, para o Brasil, de leste, oeste, sul e norte, desse país, que o Senhor toma, meu Pai, todas as autoridades desse país, dessa nação brasileira, de todas as partes, meu Pai, da hierarquia da política, Senhor, desde do prefeito, dos vereadores, dos governadores, do senador, até o vice-presidente, até o presidente, em todas as áreas. Também eu penso nas áreas das escolas, meu Pai, que está próximo de começar as escolas, meu Pai, onde que as crianças vão estar voltando para as escolas. Proteja todas as crianças, meu Pai, que estudam na parte da manhã, à tarde e à noite. As professoras e professores, diretores e diretor. Todos, meu Pai, segurança, todas as autoridades da parte do ensino fundamental do Brasil. Toma nas tuas mãos, meu Pai. Também oro para a indústria do Brasil. Oro pelo comércio do Brasil. E oro pela parte do Senhor do campo do Brasil. Todas as áreas do campo desse país, de leste, oeste, sul e norte, que o Senhor venha abençoar no nome de Jesus Cristo. A indústria desse país, de leste, oeste, sul e norte desse país, que o Senhor venha abençoar. Que a indústria cresça, venha contratar os trabalhadores, venha para a Gandia. E que os brasileiros venham trabalhar para tratar das famílias, meu Pai. O comércio, Senhor, possa crescer de leste, oeste, sul e norte. Possa, Senhor, vender bem e contratar mais trabalhadores. Eu oro também, meu Pai, pelas esposas desse país, de todo o Brasil, pelos maridos, filhos e filhas, que é a parte de família que rege esta nação brasileira. Pai, eu estou nesse momento pedindo, como Jesus diz: Pedi e dá-se-vos-á. E batei e a porta vai se abrir. Eu bato, Senhor, nas portas que está fechadas em favor dessa nação brasileira, no Brasil e fora do Brasil. Toma a África nas tuas mãos, meu Pai, onde as crianças estão morrendo de fome naquele país. Água, Afeganistão, Damasco, Jerusalém. Meu Deus, toma também, meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Ali, Pai, no país do Iraque, onde as vidas vivem em guerra, meu Pai. Traz a paz e a salvação sobre aquele país. Mate a fome, meu Pai, desse país, daqueles que se encontram com fome nesse momento. Toma os favelados desse país nas tuas mãos, do Brasil e fora do Brasil. Os que estão presos nos vícios, meu Pai, que não tem força de se libertar. Que em nome de Jesus eu peço, Senhor, abra essa porta da libertação para essas pessoas. Meu Deus, os casamentos que estão destruídos, Senhor, vem reconstruir. Os filhos obedientes, Senhor, vem abençoar que filhos e filhas sejam obedientes. Que a Bíblia nos fala, Pai: vós, filho, vós, filha, honrar os pais e as mães. É mandamento, Senhor. Repreenda o adultério do Brasil e fora do Brasil. Repreenda as fofocas, as mentiras, meu Pai. Repreenda os espíritos malignos
que arma contenda para destruir a igreja de Cristo na face dessa terra. Eu, como ministro da sua palavra, eu oro nessa tarde, Senhor, aproximando da noite, pedindo, Senhor, que o Senhor venha ter misericórdia dessa nação brasileira. Toma, meu Pai, os motoristas desse país nas tuas mãos, de leste, oeste, sul e norte. Eu peço que o Senhor abra as portas do livramento desses motoristas, meu Pai, do país do Brasil e fora do Brasil. Toma as autoridades desse país nas tuas mãos, todo o exército brasileiro, todas as autoridades. Toma nas tuas mãos, Senhor, os bancários desse país. Meu Deus, toma nas tuas mãos, pela sua graça e pela sua misericórdia. Toma, meu Pai, nascido de água desse país nas tuas mãos. Onde que as águas mantêm, meu Pai? Meu Deus, as fontes de água da cidade, meu Pai. Pela sua graça e pela sua misericórdia. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Toma o campo nas tuas mãos. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela sua graça e pela sua misericórdia. Meu Deus, toma nas tuas mãos. Proteja, meu Senhor Jesus Cristo, toda a plantação da alimentação que está no campo para alimentar as famílias do Brasil, meu Pai. Toma a igreja evangélica nas tuas mãos. Traz temor sobre o cristão e não cristão. Traz temor na vida dos cooperadores, das cooperadoras, dos diáconos, dos presbíteros, dos evangelistas, dos pastores desse Brasil. Traz o temor sobre os membros da igreja. Levanta profeta dessa nação que traz aquilo que é preciso do coração de Deus para essa nação. Repreenda os mercenários, Senhor, que se encontram, meu Pai, na face dessa terra. Aqueles que têm tentado enganar o teu povo. Repreenda o espírito de mercenário, meu Pai. Levanta homens sinceros, que valorizam os homens de Deus e as mulheres de Deus. Agora eu peço, Senhor, por todos que perseguem meus filhos, perseguem minhas filhas, a minha esposa e me perseguem, eu perdoo todos. Os que falam mal de meus filhos, minha filha, minha esposa e de mim, ó Pai, eu perdoo eles em nome de Jesus Cristo. Toma nosso ministério, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, no Brasil, nas tuas mãos. Toda a nossa liderança nacional, nas tuas mãos. Obreiros e obreiros, membros de todas as congregações. Pela sua graça, pela sua misericórdia, toma todas nas tuas mãos. Eu te peço, Senhor, o que Jesus disse na palavra dele. Evangelho de São Mateus, capítulo 7, no versículo de número 7. Pedi e dá-se-vos-á. E buscai, e encontrareis. E batei, abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, recebe. Louvado seja o nome santo do Senhor. Como a tua palavra não está escrita, meu Pai. Eu te peço nessa tarde, por essa nação brasileira, meu Pai. O que Jesus disse, Senhor. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Bate e abri-vos-á. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Meu Deus, nessa tarde eu clamo ao Senhor. O que precisa ser mudado. Toma as finanças de todo o Brasil nas tuas mãos. Senhor, onde tem pessoas tomando emprestado, meu Pai, nessa tarde, possa ter para emprestar. Oh, meu Deus, para a sua própria glória. Tira a vergonha, Senhor, da minha casa, Senhor. Ajude meus filhos a honrar a tua palavra. Minha filha a honrar a tua palavra, minha esposa a honrar a tua palavra. E me ensine eu como dispenseiro da sua palavra, honrar a sua palavra, meu Pai. Eu te peço que a partir de hoje, para onde nós andar, o teu Espírito Santo possa nos guardar. Deus, receba essa oração nessa tarde. E confirma que milagre aconteça no Brasil e fora do Brasil, para a sua própria glória, meu Pai. Levanta os desviados e afastados, traz para a sua casa. E os que estão dentro da igreja, Senhor, abençoe e permaneça firme na sua presença. Assim eu te peço e te agradeço em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E todos digam amém, e amém, e amém. Porque eu